Olá pessoal, aqui é Raquel do canal do Akasha. Estamos hoje para mais um vídeo do quadro do nosso canal Ramatiz Explica. Hoje trazemos o tema do enfeitiçamento pela aura humana. Esse tema muito interessante, baseado na obra Magia de Redenção, escrita pelo médium Hercílio Mais, através do espírito Ramatiz. Bom, nesse tema existe uma história muito interessante que o próprio médium explica nesse livro acerca do entendimento dele do tema da bruxaria, do enfeitiçamento. Ele fala que ele escreveu esse livro e ficou por muitos anos, tentando compreender esse tema melhor devido à sua descrença acerca do enfeitiçamento. E Hercílio Mais explica que num período de 1951 ele começou a ter diversos problemas de saúde na região do estômago, sentir problemas estomacais, tontura e diversos problemas de saúde que trouxeram para ele algumas sensações incômodas e ruins. Então ele foi ao médico e passou por uma série de exames e decidiram que era um problema de vesícula e que ele deveria extirpar, tirar a vesícula para ele poder se sentir melhor. E assim ele fez uma cirurgia, tirou a vesícula. Logo depois dessa cirurgia ele fez uma sessão mediúnica no lar dele, onde ele acoplou com um espírito que já era conhecido seu de há mais tempo. Então esse espírito recomendou que ele fosse até o seu quarto e verificasse no travesseiro, tirasse o travesseiro e verificasse o que havia dentro do travesseiro. Então ele e sua família foram fazer isso. Quando chegando lá, ele viu uma série de conteúdo desconhecido para ele dentro desse travesseiro, enrolado em um pano vermelho, com algumas cruzes e agulhas, enfim. Para quem tiver interesse pode comprar o livro para ler a história de fato. Depois desse acontecimento, ele passou a acreditar de fato no enfeitiçamento, na bruxaria e nesses acontecimentos. E ele perguntou ao espírito por que Ramatiz e os espíritos que o acobertavam deixaram que isso acontecesse. E isso foi feito exatamente para que ele pudesse acabar com a sua descrença na bruxaria e no enfeitiçamento. Então assim ele escreveu o livro Magia de Redenção e depois de 15 anos ele publicou, tendo exterminado as suas descrenças e as suas dúvidas sobre o assunto. Então vamos ao nosso tema. Então Ramatiz explica que toda movimentação de energias que sejam para fins destrutivos é considerado um ato de enfeitiçamento. O ser humano absorve e esparge energia radiante em todas as faixas vibratórias do cosmos. E nós compreendemos que o pensamento propaga ondas mentais que agem e reagem em outros seres humanos, afetando o caráter da vontade e do temperamento desses. Entendemos também que o metabolismo nas trocas áuricas se faz por afinidade eletiva ou em simpatia com as vibrações provindas de forças mentais, astrais, etéricas ou eletromagnéticas emitidas por outros seres. Ramatiz fala que a aura humana se mostra na visão do clarividente semelhante a um enorme ovo evanescente que resulta da própria radiação psíquica do indivíduo. A forma característica da aura comumente é sempre oval, circunda o homem até 80 a 90 centímetros esfericamente em torno do seu corpo. A aura humana não é o próprio indivíduo, isso é muito importante, mas a aura é, na verdade, a irradiação, a síntese dos eflúvios de vários princípios energéticos que funcionam em diversos planos, inclusive a soma das radiações do desgaste e também dos resíduos do próprio duplo etérico do ser humano. A aura humana, então, resulta dessa amálgama ou da fusão de 7 princípios fundamentais
que compõem o homem e variam de acordo com a sua massa, luz, cor, energia, odor ou conforme seja o seu caráter, temperamento e graduação espiritual do ser. Ainda se fundem no todo áurico do homem outras emanações que provêm do próprio corpo físico, como por exemplo o seu magnetismo, o calor, os odores e a eletricidade biológica. A carga do feitiço que é projetada no processo de bruxaria atinge em primeiro lugar o que nós chamamos de aura de saúde, que é emanada do próprio corpo físico. Em seguida, ela afeta fortemente a aura prânica ou vital. A aura de saúde é configurada pelos eflúvios prânicos ou vitais que se fundem com a própria aura física, que é revestida então pelo calor e odor humano. Essa aura da saúde, que é a mais grosseira do homem, ela normalmente se mostra numa cor branco-azulada de água clara, em sua manifestação. Algo também de metálico e brilhante. Tem o aspecto de um ovo vaporoso e estriado, cuja casca é semelhante a uma crina eriçada de agulhas cintilantes. Elas normalmente são retas e claras quando existe saúde e vitalidade. Já quando tem zonas enfermiças do corpo humano, ela se mostra torcida, enroscada, obscura, muito parecida com o cabelo encrespado. Ramatiz diz que o êxito da bruxaria no nosso mundo é culpa exclusiva da própria humanidade, que vive indiferente às mensagens e aos ensinos libertadores dos grandes instrutores da espiritualidade superior. Eis porque o motivo da defesa e da imunidade natural do homem contra o feitiço verbal, mental e físico também variar segundo o seu potencial de cristificação e não conforme a sua adesão a determinado credo. Então, nós podemos entender que o homem não adquire a sua segurança espiritual contra os impactos ofensivos da bruxaria do mundo só porque ele lê ou recita o evangelho em momentos determinados e programados por líderes religiosos. Ele só vai conseguir essa segurança espiritual quando for tão assiduamente evangelizado, como quando precisa atender às necessidades cotidianas do dia a dia. O feitiço é praticado pela humanidade há milênios, como resultante do seu primarismo espiritual. E essa carga enfeitiçante, projetada muitas vezes por objetos transformados em acumuladores de forças, esses objetos eles são saturados de fluidos eletromagnéticos e etéricos do campo atômico desses objetos, que são potencializados pelo feiticeiro ou pelos espíritos desencarnados, que muitas vezes os seres humanos encarnados necessitam desse auxílio e solicitam isso. Essa carga energética produz um impacto ofensivo e perturbador sobre a vítima, atuando pela natureza eletrônica, magnética e etérica. Atinge primeiro a aura da saúde, depois penetra no duplo etérico e perturba o metabolismo delicado dos chakras. Quando esse metabolismo etérico é adulterado pelo impacto do feitiço, isso resulta e dificulta na recomposição vital dos principais órgãos do corpo físico e também no seu controle pelo espírito. O espírito, então, sobre o descontrole dos chakras, dos centros vitais, comete alguns desatinos
e se perturba no rumo sensato da saúde. Acaba optando, então, por uma alimentação viciosa ou alérgica, o que resulta em consequente enfermidade física. Para entender como ocorre o processo de penetração do feitiço na aura humana, é importante nós entendermos que as cores e os eflúvios coloridos da aura são resultantes dos pensamentos e sentimentos do próprio ser humano, mas não significam energias específicas que possam dinamizar ou proteger esses impactos enfeitiçantes. Os pensamentos e sentimentos, eles se movem revestidos de cores inerentes à sua origem, se ela é boa ou se ela é má. Por isso, a necessidade do homem dominar o corpo mental e astral, a fim de evitar a criação das formas pensamentos, que podem ser muitas vezes degradantes e ofensivas. Porque essas formas pensamentos degradantes e ofensivas vagueiam em busca de outras mentes afins e depois retornam centuplicadas em sua força perniciosa de origem. Quando o homem, então, se embebe de bastante prana de boa qualidade, ele também se torna invulnerável aos impactos das energias inferiores. Mas se esse prana é enfraquecido, o homem se torna incapaz de reagir à ofensiva do feitiço e de outras cargas de ordem subversiva. Somente os pensamentos e emoções sublimes podem arregimentar prana de alto potencial energético, que vão assim defender tanto a circulação do duplo etérico, quanto o dinamismo dos chakras e o conjunto carnal como todo. Mas se o homem deixar-se dominar por estados de espírito maledicente, pessimista, vingativo, egoísta, ciumento, cruel ou odioso, também se transforma em feiticeiro de si mesmo, produzindo impactos danosos no seu duplo etérico e no metabolismo sensível dos chakras. Então, a aura defensiva da pessoa se torna vulnerável a toda e qualquer carga exterior de natureza ofensiva, pois a própria pessoa, sendo feiticeiro de si mesmo, enfraquece a sua resistência vital e se expõe às forças degradantes e maléficas do mundo. Quando a carga do feitiço atinge a percepção física do indivíduo, é importante nós lembrarmos que quando isso ocorre, essa carga enfeitiçante ela já percorreu e já manifestou gradativamente nos demais planos que constituem um homem invisível. Então já percorreu o nosso corpo mental, já percorreu o nosso corpo astral, nosso duplo etérico, já sobrecarregou na sua aura, até ela vir a exudar no nosso corpo físico na forma de alguma doença. É importante nós lembrarmos que a impaciência, a ira, a inveja, a intolerância, o despeito, o orgulho e esses demais sentimentos e pensamentos semelhantes geram substâncias mentais perniciosas e de ruim qualidade. Então, todas as pessoas que vivem esse momento de animalidade, que dominam o perispírito nas energias inferiores, além de causar um rebaixamento vibratório no campo de defesa eletromagnético, também se torna uma fonte de atração de fluidos semelhantes. Já se nós vivermos esses momentos angélicos, vivermos emoções e sentimentos superiores como o amor, o altruísmo, a bondade, a tolerância, a humildade, nós vamos estar confeccionando uma forte couraça de substância mental protetora, que rechaça os impactos malévolos do feitiço. Ramatiz então explica que quando a gente envia um pensamento imprudente, um pensamento maléfico ou um sentimento desse tipo, nós vamos estar recebendo a mesma carga que nós enviamos,
centuplicada. Então é como se o feitiço virasse contra o feiticeiro. Mas nós entendemos também, pela explicação de Ramatiz, que a causa da bruxaria e dos feitiços é da própria humanidade, que isso já é feito há muitos milênios, há muitos séculos aqui no nosso planeta. E que somente a nossa cristificação, com a nossa cristificação, que nós vamos superar isso. Então é preciso que nós fiquemos atentos, porque isso ainda existe no nosso mundo. Impacta diretamente a nossa aura de saúde, depois penetrando na nossa aura prânica ou aura vital, impactando o nosso duplo etérico e perturbando nossos chakras, causando doenças, causando processos de enfermidade que muitas vezes a gente não consegue entender da onde que veio. Aí as pessoas vão aos médicos, são feitos vários exames e nunca se chega a um denominador comum de por que isso aconteceu. Haja visto o próprio exemplo do médium Hercílio Mais, que tirou a vesícula devido a um processo de enfeitiçamento que foi feito a ele e que ele só descobriu depois por intermédio de seus próprios guias espirituais. É interessante entender também que Ramatiz explica que durante esse processo de enfeitiçamento, que é feito muitas vezes com auxílio dos espíritos do mundo astral, esses espíritos, eles dificultam com que as pessoas possam compreender os sinais enviados pelos seus próprios guias espirituais, que muitas vezes estão tentando alertar a pessoa, tentando auxiliá-la de alguma forma para que seja feito algo. Então, esses espíritos do submundo astral, eles auxiliam as pessoas encarnadas e dificultam que a pessoa possa ter um auxílio dos seus guias espirituais. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dê o seu like para nos ajudar, para que a gente possa sempre continuar trazendo outros assuntos. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Até mais!